Olá, boa noite. Como é que vocês estão, meus irmãos? Espero que esteja tudo bem. Espero que você esteja aí firme no nosso propósito, lendo a Bíblia em família, orando e também tentando mudar. Hoje, dia 43, Gênesis capítulo 43, nós vamos meditar na palavra de Deus, aprender um pouquinho aqui com esse personagem maravilhoso que é José. José foi alguém vítima de injustiça. Foi injustiçado por seus irmãos tinham ciúmes dele desde o princípio. Primeiro porque ele era filho de Raquel, o filho mais velho da esposa mais amada de Jacó. Depois porque o seu pai deu um presente que o destacava entre os demais irmãos. Eu fico imaginando a infância difícil daqueles meninos, filhos de Lia, quando Jacó trabalhava ali com Labão e Labão era desonesto. As filhas de Labão chegaram a dizer: olha, nós não temos herança com nosso pai nos vendeu como serva e o que está conosco aqui é direito, porque ele não nos dá nada. Então foi uma infância difícil. Você que tem muitos irmãos, já está com uma certa idade aí, viveu uma infância difícil, você sabe que é muito comum uma família numerosa acontecer dos irmãos terem ciúmes de um determinado irmão, porque acha que aquele irmão está sendo favorecido em algo. E Jacó não teve nenhuma não teve nenhuma descrição em mostrar que José era o filho preferido. Ele deu para ele uma túnica talar, bonita, e os irmãos olhavam para aquela túnica e tinham raiva. Mais raiva ficaram quando José teve um sonho onde os 11 feixes se dobravam diante do feixe dele. Os irmãos entenderam claramente que ele estava sendo soberbo, mas aquele sonho veio do coração do Senhor para José, e mesmo com todas as dificuldades, Deus era com José, e Deus, no seu perfeito poder, na sua soberania, fez com que todas as coisas que pareciam ser negativas e pareciam apontar para um final trágico, onde não haveria saída, nem solução e nem sucesso, fez com que José chegasse ao topo. E a gente já viu que o faraó teve um sonho, revelava uma grande fome, e José não só revelou o sonho, mas deu um conselho acertado, administrativo, e o aproveitar daquela oportunidade fez com que Faraó escolhesse José para ocupar um cargo aí de confiança, um cargo onde ele seria apenas o segundo, acima dele só teria Faraó. E José fez um trabalho maravilhoso, ele conseguiu aí juntar no tempo da fartura cereal suficiente para atravessar aquela grande fome que assolava. Vamos lembrar que a fome seria maior que a fartura. A fome engoliria a fartura no sonho de Faraó e não adiantaria. Era preciso que algo fosse feito, e José fez. José o fez. José ajuntou cereal. E aproveitando o gancho do capítulo anterior, eu quero dizer para você o seguinte: aproveite a oportunidade. Você aí que está me ouvindo, você às vezes chega num lugar e não está satisfeito. A primeira coisa que você faz é reclamar. Aqui poderia ser dessa forma, aqui poderia ser daquele jeito. Seja você a mudança em todos os lugares, no seu trabalho, na sua escola, nos ambientes que você frequenta. Quem sabe na sua igreja também, né? na nossa igreja. Você às vezes quer que algo aconteça, tome iniciativa, dê sugestões, comece, porque pode ser que Deus tenha algo para você nessa área. Eu conheço muita gente que se despertou para servir o Senhor em alguma área porque resolveu parar de reclamar e tomar uma iniciativa, apresentar uma solução a um problema que ele via. Foi o que José fez e Faraó ali o aproveitou. E hoje no capítulo 43, a lição que eu quero apresentar para você é a lição de José com relação à reconciliação. No capítulo 43 diz que há uma demanda ali, os irmãos tinham que levar Benjamim
Jacó não quer deixar Benjamim ir. Judá então diz: olha, meu pai, deixa ele ir, senão eu vou ser culpado para sempre diante do Senhor. Deixa ele ir. E eles então conseguem. Jacó, como homem sábio que havia se tornado, manda eles levarem os presentes que havia na terra, manda levar dinheiro em dobro. Aqueles homens ali dão uma demonstração de temor, chegam ali para poder pagar o mordomo. O mordomo diz que isso havia sido um presente dos deuses. Ali também José, ao vê-los, dá um banquete. Quando vê Benjamim, José não se contém, chora. Porque você já pensou, meu irmão, o que é você viver longe da sua família, longe daquele irmão querido? Você queria tanto vê-lo crescer e não viu, por injustiça. E ali José dá uma festa. Eu fico imaginando o coração de José nesse encontro. Eu falo com propriedade porque eu passo pouquíssimo tempo com a minha família. E quando eu estou com a minha família, irmãos, é tão gostoso, é tão bom. Nessas férias estive com os meus pais um pouco e choveu. Segundo eles, eu levei chuva para o sul do país. E choveu. Alguém poderia dizer assim: então suas férias não prestaram, valeram a pena demais. E talvez se eu tivesse ido para outro lugar, eu ia divertir e ficar longe dos meus pais. Ficar longe de quem eu amo. E eu pude aproveitá-los, ficar com eles, conversar, enfim. Como é bom a gente estar com quem a gente ama. José viu isso ali. E José honra Benjamim mais que seus irmãos. A porção de Benjamim era 5 vezes maior. Não é à toa que Jacó, na hora de abençoar Benjamim, vai dizer que ele é lobo que devora, né? Devorava bastante, comia bem. Isso era sinal de honra. José decidiu honrar Benjamim. Os irmãos nem perceberam, porque nem imaginavam. Algo que eu queria chamar a atenção no texto é porque lá diz que quando José chega aos seus irmãos em um determinado momento, os seus irmãos se prostram diante dele, cumprindo assim aquele sonho que José havia tido, dos feixes se dobrando diante dele. Mas a lição principal é: a gente tem que se alegrar com a presença das pessoas. Para de reclamar de sua família. Nós somos seres que entristecem muito o coração de Deus, com certeza. A gente reclama muito de tudo. Nós criamos, por causa das nossas eternas carências, projeções condicionadas às nossas realizações ou aquilo que nós planejamos como ideal. Então eu conheço muita gente que está numa família e está reclamando. O marido queria que a esposa fosse outra. A esposa está querendo que o marido fosse outro. Os pais estão querendo que os filhos fossem outros. Os filhos queriam que os pais fossem outros. Meu querido irmão, você precisa aprender a se alegrar com aquilo que Deus te dá, ter contentamento e de verdade se alegrar na vida do seu próximo. Sabe por que a reclamação não tem fim? Porque nós não somos sinceros nas nossas relações, somos hipócritas. Você reclama às vezes de receber alguém na sua casa, reclama porque alguém vai almoçar na sua casa, reclama porque alguém, enfim, quer se relacionar com você, quer passar tempo com você. Para com isso. Isso é o gostoso da vida. Tem casa, por exemplo, que são casas maravilhosas, mas não tem história. Aqui em casa, se um dia você quiser vir aqui, eu vou ficar muito feliz de recebê-lo. Você vai ver minha coleção de xícaras sem alça. É cada uma mais bonita que a outra. E tem umas especiais, umas que eu ganhei, que eu gosto demais. Eu gosto muito de xícara, né? Tem a do papai, aquela que a gente ganha da esposa, alguma que a gente ganha da igreja. E as xícaras, né, como eu sou muito cuidadoso, acabam quebrando. Aí você fala: pastor, você não joga fora? Não. Sabe por quê?
Porque é uma tragédia jogar uma coisa que tem história para contar. Uma casa, por exemplo, muito organizada, qual que é o sentido, irmãos? Tem gente que a casa tem que ser impecável. Isso é uma casa infeliz. Não pode ter um brinquedo jogado, não pode ter uma sujeira, as pessoas têm que comer e não podem fazer uma baguncinha. Para com isso. Você precisa aprender a valorizar as relações. José aqui mesmo, magoado com seus irmãos, ele tinha razão para nem querer estar perto. Ele resolveu comer com seus irmãos. Ele resolveu comer com seus irmãos. Ele resolveu estar com seus irmãos. Ele resolveu celebrar aquele momento ali. Então não deixa isso. Às vezes nós deixamos de frequentar reuniões de família porque temos um problema com alguém. Para com isso. Família é assim mesmo. Vai lá com problema e tudo. Vai se resolver ao longo do tempo. É muito triste que muitas vezes as pessoas deixam para resolver isso no dia do funeral. Ah, eu podia ter pedido desculpa. Ah, podia ter sido diferente. Para com isso, meu irmão. Para com isso. Seja diferente. Eu espero que a sua casa seja bagunçada, sua casa seja cheia de gente. Porque é nisso que está a vida. É nesse desfrutar, é comermos juntos, é estarmos juntos, é nessa preciosidade, nesse tempo, é que Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. Então, tenha toda alegria por receber, até mesmo quem te ofende. Trate bem, seja hospitaleiro. A Bíblia nos ordena isso. Se o seu inimigo tiver fome, ajuda ele. Dá ele comer, dá a ele de beber. Se ele precisar de alguém para trocar o pneu do carro dele, troca. Ora por ele, abençoa ele. Vamos parar, de brigar por coisas. Por causa de coisas, em medo, de que o irmão fosse superior. Olha a atrocidade que os irmãos de José fizeram. Olha o que eles causaram. Olha quanta distância. Olha quantas feridas. Mas ao mesmo tempo, olha quanta maturidade foi gerada aí em José. Olha que homem extraordinário que ele se tornou diante de Deus. Então essa é uma mensagem, eu sei que é uma aplicação um pouco, vamos dizer, um pouco genérica do texto, mas eu queria refletir sobre isso, porque eu penso que é a realidade de muita gente. A gente precisa começar a valorizar aquilo que Deus nos deu. Ah, mas o senhor não conhece meu pai tem um monte de defeito. Louva a Deus por isso. Deus permitiu que seu pai tivesse defeito para você ser melhor. Ah, mas o senhor não conhece a esposa que eu tenho. Aí você ora assim para que a sua esposa vá até Cristo, que ela precisa ir até Cristo. Você precisa ser Cristo para ela. Da mesma forma, a esposa para o esposo, os pais para os filhos. Meu irmão, se você parecer com Jesus, você pode ter certeza de duas coisas. O amor de Deus estará sobre você. Você vai ser bênção em qualquer contexto. Até quando você sentar na mesa com quem não gosta de você ou com quem quer te atingir. Confie no Senhor, Ele vai te guardar pelo seu amor. E ao mesmo tempo você vai atrair o ódio do mundo. Muita gente vai te criticar porque você teme ao Senhor. Mas eu espero que você esteja rodeado de gente. Porque é nisso que consiste o propósito de Deus. Deus veio a esse mundo para formar um ajuntamento de pessoas que é muito mais do que uma instituição, um clube. Cristo morreu na cruz para nos fazer irmãos, portanto nos dá uma família. E é tão sério isso que o Senhor Jesus nos ensina a orar ao Pai dizendo muitas coisas, que o Pai é nosso, que o pão é nosso, portanto, se eu tenho e o outro não tem é para dividir. Ele nos ensina a pedir a Deus que nos perdoe na medida que perdoamos quem nos ofende. Perdoe, conviva, celebre, agradeça a Deus, veja a mão de Deus como José viu em tudo. Um beijo, meu querido irmão, e até amanhã, em nome de Jesus.